Dentre os artistas plásticos em Sergipe, J. Inácio foi, no século XX, com toda certeza, um dos nomes de maior importância. Inácio se celebrizou pela sua capacidade de pintar a natureza morta, por um figurativismo muito criativo. Inácio foi formado pela Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, mas era um homem dado a excentricidades, a genialidades, como são os homens que estão acima daquilo que é considerado a taxa de normalidade da inteligência. A genialidade e a loucura foram marcas de J. Inácio. O jornalista Luiz Eduardo Oliva conviveu com Inácio e várias vezes teve a oportunidade de abrir as portas da sua casa para bate-papo com J. Inácio, para boas refeições, para bons drinks, e muitas vezes Inácio, nessas ocasiões, chegava a dormir na casa de Luiz Eduardo Oliva. É sobre a genialidade de Inácio e o seu convívio com ele que neste vídeo de memória nos fala o jornalista Luiz Eduardo Oliva. Se Inácio fosse uma espécie de Van Gogh, esse quadro ia valer ouro. É um autorretrato dele, Vampiro, Meu Demônio, muito interessante, sabe? Eu, durante um período da minha vida, Inácio se aproximou muito de mim, muito mesmo. Me convidava para a Ribeira para ir para a casa de Caã e eu nunca fui. Me chamava de Dudu e dormia lá em casa. E ele, interessante, eu preciso escrever sobre Inácio ainda, Inácio parecia, pela simplicidade, pelo despojamento dele, um cara meio bombalhão, parecia que é um cara limitado, que apenas era um bom pintor, um excelente pintor. Que era como se fosse uma força da intuição. Inácio foi um dos homens mais cultos que eu conheci, pouca gente sabe disso. Ele tinha uma cultura profunda, ele foi da Escola de Belas Artes Livre, do Rio de Janeiro, conviveu com Djanira, Pansete, ele não gostava de Pansete, não gostava de Picasso, ele conhecia a cultura universal de forma maravilhosa e era um grande escritor. Ele escrevia, Jorge, contos, e um dos personagens dele era o pintor de paredes. Repare que coisa linda, viu? E ele ia na J. Andrade, o menino da J. Andrade gostava, e imprimia os livretos pequenininhos. Ele recitava a Ceia dos Cardeais de Paulo Dantas com uma facilidade muito grande. O relato dele, vindo do Rio de Janeiro, a pé, quando estava construindo a Rio Bahia, de volta a Sergipe, é maravilhoso. O casamento dele com a mulher dele é maravilhosa. Ele estava em São Cristóvão, quando chegou atrasado para pegar o trem. Naquela época, São Cristóvão tinha o trem. Quando ele chegou para pegar o trem, olha que riqueza que ele me contava, viu? Ele aí encontrou uma mulher parada lá, sozinha. Aí ele disse, o trem já passou? Aí a mulher respondeu, já, eu perdi o trem. Ele aí disse, perdeu o trem e ganhou o marido. E ali ele ficou com ela. E ele, quando o nosso Cristóvão, primeiro que eu assumi, quando Alencarzinho renunciou e como é o nome dele? Eu tenho até um texto sobre isso, que eu falo sobre a felicidade. Aí, quando ele chegou, quando Juscelino assumiu, eu disse, Juscelino, vamos acabar com essa história do ministro da Educação ser o presidente de honra do festival. Ele nem vem aqui, às vezes vem, e a gente fica puxando o saco. Ele disse, qual é a sua ideia? Eu digo, um artista. Quem? Ele era também doido que o J. chamava Inácio. Inácio, é o melhor nome. E aí, Inácio foi nomeado presidente de honra do Festival São Cristóvão, o primeiro artista a ser nomeado, que era o presidente geral. Na véspera, reitor Gilson, Juscelino disse, a gente ia ver na quinta-feira, na antivéspera, e a gente ia ver como é que estavam as obras lá em São Cristóvão. Você vivenciou isso. E aí, em 1982, nós fomos, então, Inácio, Juscelino combinou com Inácio, que tinha que ter a presença do presidente de honra, inegavelmente, era a principal figura. E aí, Juscelino convidou Inácio, que também era amigo, e Inácio dormiu na casa de Juscelino. Mais cedo ele foi numa padaria, quando o pão ainda era enrolado naquele saco. Voltou agora.
naquele saco de papel, não era de plástico, né? Aí, naquele saco de papel mesmo, tipo G. Barbosa, ele pegou uma sacola de pão, comprou, maltrapilho não, despojado, entrou no carro. Quando entrou no carro de Gilson, com a gente, eu, Jocelino, Gilson, não me lembro se Nestor, e a gente saiu no carro do reitor, aquele carro preto oficial e tal, né? Inácio entrou na dele, o reitor fez reverência a ele, tipo assim, e ele estranhando, né? Porque todo mundo tratando ele como autoridade, ele era o presidente de honra do festival. Ele aí virou para mim e disse: eu não sei por que é que os homens fazem festas. Eu disse: Inácio é um otimista. Ele disse: eu sinto, por que, Inácio? Eu disse: festa para mim, rapaz, é quando eu acordo, observo que estou vivo, olho para a janela, o sol bate na minha cara e diz: homem, deixa de preguiça, levanta e vai pintar. Ele aí, porra, bicho, isso é uma artista. Eu acordo, o sol bate em minha cara e diz: homem, deixa de preguiça, levanta e vai pintar. E ele aí dava maravilhas como essas aqui atrás. Ó. Então, ele ia para minha casa, uma vez ele e Araripe Coutinho, eu botei uma música, Meu Arari. Ele, com 70 e poucos anos, dançava, pisava no chão e tal. Ia dormir lá em casa e deixava como é que é? Tinha uma sala e não ia com roupa, eu dava lençol, não quero não. Venha para cá, quero não, eu gosto de dormir aqui. Dormia eu tinha uns almofadões na sala, eu dormia. De manhã cedo, ele acordava cedinho. Quando eu chegava, ele já estava ou saindo do banheiro, molhado, e se enxugando com a própria cabeça. Minacho! Nada, Dudu, nada. E eu acho que ele tinha uma tara da minha empregada, que cantava ela também. Ele cantava a mulher toda. Eu acho que ele era música de padaria, sabe? Aí, então, ele me contava, por exemplo, quando veio de lá do Rio de Janeiro, Panceta, aquele, não era lá essas coisas. E quando ele recitava a ceia dos cardeais, ele recitava, Jorge, imitando os cardeais, o guloso, o que não era, e me descrevia cada personagem, o lado psicológico de cada personagem. Então, esse Inácio, que traduziu na pintura aquilo que as pessoas pensavam que era meramente uma explosão natural de um artista puro, ele era um artista trabalhado, entendeu? Então, eu sou um fã incondicional de Nava. Em minha casa, esse quadro eu comprei numa exposição, é um quadro enorme, esse daqui. Eu tenho nove Inácios, que eu me lembro. Um outro eu sugeri que... Eu queria que você pintasse Minha Vista, do Barão do Marim. Rapaz, é maravilhoso, aquele pelo fundo. Você morou no Barão do Marim? Pela frente, tintas, uma coisa. Depois eu disse: rapaz, peça a seu Oswaldo para fazer aqueles quadros. Que era esse daqui. Ó. Essa tela era seu Oswaldo que fazia. O Oswaldo trabalhava essa tela e ela dá uma textura maravilhosa que ela compõe. Então, são quadros diferentes. E aí, um dia, ele pintando lá em casa, eu chegava, saía para trabalhar, voltava ele lá. Ele ficou no apartamento, né? Era para ir para Riachão e tal. Ele se alojava lá dentro. Aí, eu cheguei e ele disse: Dudu, rapaz, estou hoje assim, você não tem uma tela aí, não? Eu disse: para quê, Inácio? Ele disse: rapaz, eu estou com uma coisa na minha cabeça enfim, estou meio... queria uma coisa para espairecer. Como? Ele disse: não, eu às vezes estou pensando talvez fazer até um abstrato. Você faz abstrato? Eu disse: faço. De vez em quando minha mente não está boa, eu faço um abstrato, nem dou a ninguém. Eu jogo esse abstrato fora, mas limpa a minha mente. Aí eu digo: porra, e agora? Aí eu me lembrei, no último Festival de São Cristóvão, eu acho que isso foi em 83, 82, eu tinha feito a oficina de arte universitária e tinha uma oficina que muitos estudantes faziam quadros e muitos ficavam lá experimentais e tal, e não pegavam. Eu aí levava de volta e ficava esperando que mandava avisar e etc. E tinha alguns que eu tinha lá em casa e que não tinha ainda levado e já ninguém nem lembrava mais. Aí eu me lembrei desses quadros e peguei um lá que tinha, olhei assim, um que não era identificável a princípio, né? Olhei, sabe de uma, eu vou pegar esse quadro e vou dar para Inácio, porque ele passa uma tinta branca
e vai pintar o negócio dele. Aí, Jorge, é exatamente esse quadro, certo? Umas pinturas meio meladas, qualquer que tinha. Ele o que é que faz? Sai contornando desse lado daqui, que provavelmente não é dele, ou de outros de cá, e vai firmando o demônio que estava dentro dele, que ele precisava libertar para continuar pintando. E ele aí foi fazendo. Eu disse, oxente, você não vai, como é que é? Você não vai pintar todo de branco, não? Eu disse, para quê? Essa nebulosa que você me deu é onde eu vou tirar meu demônio que está aí dentro. Esse quadro que você me deu é o meu demônio que está aí dentro e eu vou tirar daqui de dentro. Rapaz, aí ele faz esse quadro, entendeu? Quando ele fez esse quadro, né, foi uma espécie de presente que eu tive. Poder ter um autorretrato de um dos maiores pintores de Sergipe. Para mim, esse é o maior quadro dele. Numa exposição, isso valeria ouro, até pela forma como foi construído. Então, eu preciso escrever sobre esses detalhes de Inácio, entendeu? Que são detalhes da genialidade dele, da genialidade do pintor, um Van Gogh sergipano.